Pai querido, nosso Deus, mais um dia, Senhor, estamos aqui. Mais um dia em gratidão. Mais um dia por sabermos que as Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Jeremias estava ali falando, no seu livro de Lamentações, vamos dizer assim, abrindo o seu coração sobre o quanto nós passamos e o quanto o Senhor nos ajuda e nos orienta. Como nós sabemos, Pai, as dores, os sofrimentos, os problemas, eles só fazem com que nós possamos crescer espiritualmente, principalmente aqui, enquanto estamos nesta terra. Meu Deus, como é bom termos aquele momento de ouvir a verdade, porque muitas pessoas não estão preocupadas em ouvir algo que elas precisam. Existem aquelas que são orgulhosas, existem aquelas que não amadureceram ao ponto de ouvir uma crítica construtiva, ao ponto de poder ouvir uma verdade, ao ponto de poder ser olhada, segurada e dizer assim, você precisa ouvir isso aqui. Assim é o Senhor. O Senhor usa muita gente, e às vezes até nós não percebemos, para fazer isso. Para nos dar aquela chacoalhada e dizer, acorda, não é esse caminho. É por aqui, ou é por lá. Tu és tão grande, meu Deus. Por isso, nós estamos aqui todos os dias, sempre com a sua permissão, sempre com a tua mão estendida, renovando o mandato de que o Senhor é o nosso único e suficiente governador e presidente das nossas vidas. O Senhor é o nosso rei. Não existe sistema de presidência. Existe um sistema assim, de que o Senhor é quem nos governa todos os dias. Pai querido, aquelas pessoas que estão com seu coração apertado, passando por alguma dificuldade, por algum medo, que o Senhor possa acalmá-las com o teu Espírito Santo. Aqueles que estão enlutados por causa da chuva, que eles possam ser consolados também, Senhor, e que possam ter as providências devidas. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E agora são 6 horas e 40... 6 horas e 58 minutos. Volta a fita, não pode voltar a fita, tá ao vivo. É ao vivo, apague. Meu Deus do céu, meus deuses, gente do céu. Como eu queria voltar a ser como eu sou e ontem não dava, meu pai. Ai, meus amores, bom dia, povo do Kauai, bom dia você que está assistindo a gente aqui ao vivo agora, bom dia para você que vai nos ouvir e boa tarde para você que está no rádio, você que está em Igaraçu e você que está aqui na Rádio Vitória, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que está principalmente indo no deolhocomvocê.blogspot.com. Aí você assiste a transmissão direto ou assiste o programa depois ou ouve no rádio. Olha só as facilidades que tem por aí, né? Pois é, meu filho. Agora tem um Desenrola Brasil. Inventa de não pagar tuas dívidas pra tu ver. Feliz. Vamos começar? Graças a Deus eu tava sentindo falta. Eu me senti Dona Florinda sendo traída pelo Kiko, né? Hoje é o nosso programa de número 74, terça-feira, 5 de maio de 2026. Qual é o seu astral para hoje?
O que você vai vestir, o que você vai fazer, o que você vai dizer. Simplesmente peça direção ao Papai do Céu, viu? Esse é o melhor horóscopo para a sua vida. Vamos voltar no tempo? Pois é, rapaz, eu amo voltar no tempo. Agora vamos a 1494. 1494. O que é que tu estava fazendo nesse tempo, menino? Me diz. Tu nem sonhava em nascer, nem a tua mãe sonhava em nascer. Vamos voltar lá para aquela historinha de Cristóvão Colombo? Pois é. A terra era redonda. Não, a terra não era redonda, era achatada, né? Lembra do Chapolin? A melhor explicação do Chapolin, viu? Em sua segunda viagem ao Novo Mundo, Cristóvão Colombo avista a Jamaica, desembarcando na ilha e declarando-a como propriedade da coroa espanhola. Onde é que é a Jamaica? É lá pro lado da África, né? Pois é, menino. E em 1835, a primeira ferrovia da Europa continental, olha só, hein? Destacando, bem destacado, Europa continental, foi inaugurada em Bruxelas. Aliás, entre Bruxelas e Mechelen. Lembra que eu falei, né, da ferrovia aqui no Brasil? Aí agora é a ferrovia internacional, foi bem muito antes. E aí eu aproveitei para perguntar, né? Qual foi, vamos dizer assim, o primeiro país que começou a investir nessas ferrovias? Então aqui, ó, a Bélgica foi o segundo país da Europa, depois da Grã-Bretanha, a inaugurar uma ferrovia e produzir locomotivas. Tá vendo só? Meu filho, vai vir aí, né? O metrô vai daí no negócio, né? Pois é, tá vendo onde é que veio o metrô, os trem? Pronto, agora tu já sabe. Tá vendo como é bom estudar história? E hoje é aniversário de uma das pessoas que tem uma das vozes mais lindas do mundo. Vamos dizer. Hoje eu falo de José Lima Sobrinho. Seu irmão se chama Chororó, nome artístico. E ele é pai da Sandy e do Júnior. Eu tô falando de quem? Chitãozinho. Isso mesmo. Hoje é aniversário de Chitãozinho e Chororó. Eu quero ver tu fazer a galopeira que ele faz. Tu não consegue, criatura. Fazer a galopeira? Galopeira! Não, consegue não. Se tu conseguir, eu te dou R$1 milhão agora. Então, e tu também tá fazendo aniversário hoje? Oh, meu Deus do céu. Felicidade pra você, viu? Como eu disse, o melhor horóscopo da sua vida é que o Papai do Céu governe todos os seus passos, viu? Essa é a melhor previsão para a sua vida. Agora sim, depois de feitas as honras da casa, vamos abrir oficialmente o nosso programa, esta revista eletrônica chamada De Olho com Você, que é radiofônica, videofônica, telefônica, tudo que você imaginar. Só não é afônica, porque senão não tem voz. 7h03, vamos agora analisar o tempo, né? E hoje abriu a tela do Pop. Vamos analisar a cidade também. Confirmando 7h03. Confirmando 7h03, vamos aqui dar uma olhadinha na cidade, né? Que abriu a tela do Pop! Ai, meu pai do céu, só um doido para fazer outra coisa dessa, meu pai. Pois é, segundo o COP, estamos em estágio de atenção. É o estágio amarelo, né? E aí o trânsito na cidade está moderado, com 196 quilômetros de congestionamento. Chuva nas últimas horas, 0,3 milímetros de média. A chuva máxima nas últimas 24 horas foi de 81 milímetros. Dessa vez não foi em Nova Descoberta, foi no Alto do Mandu. A média prevista, né? Aliás, a média das últimas 24 horas é de 59,2 e a máxima de 81. O nível das marés está descendo de 1,9 metros. A velocidade dos ventos está em 15 km por hora. Índice de calor nesse momento estamos aí com 24 graus.
qualidade do ar hoje está boa. Temos aí 2 abrigos ativos. E vamos agora à previsão. Bora pro que interessa. Vai chover, Xavier? Vai. Porque já deu uma chuvinha aí, inclusive eu tenho que deixar minha janela aberta. E hoje a intensidade dos ventos, agora com informações do Instituto Nacional de Meteorologia, a intensidade dos ventos está de fraco a moderado durante todo o dia. A previsão para hoje é de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. Está previsto que possa acontecer ou não trovoadas isoladas, tá? Então essa é a previsão para hoje. A chuva, o que a APAC, né, e os institutos de meteorologia estão falando, é que hoje estamos na intensidade moderada, ou seja, nem forte nem fraca. Está no meio, coluna do meio. A umidade máxima do ar está hoje prevista para 95% e a mínima de 80%. A temperatura mínima 24 graus e a máxima de 28 graus. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. E aí a gente deu aquela visitada na cidade para ver como é que estão as coisas. Pelo menos não estamos como sexta-feira. Agora 7 horas e 6 minutos. Vamos às manchetes dos jornais que circulam nesta terça-feira. E, gente, eu quero olhar para essa matéria aqui. Eu vou, inclusive, esqueci de fazer a busca, mas eu vou fazê-la aqui. Imagine você, escute isso. Se ontem tinha uma deputada gritando aos berros que o governo, que sei lá quem, né, não olha para as pessoas que precisam, que foi no caso das chuvas. Imagina esta manchete aqui. Prefeitos ignoram linhas de crédito para drenagem urbana e contenção de encostas. Eu quero falar sobre isso aqui. Eu vou abrir, inclusive, vou me lembrar logo para abrir logo agora aqui as portas da esperança, porque a gente precisa falar disso aqui. Isso é uma coisa séria. Imagine você, tá? Então nós vamos falar sobre isso aqui, viu? Vou fazer a busca aqui, correndo para falar sobre essa história, porque a gente precisa dar uma olhada seríssima nisso aqui. O governo federal libera 305 milhões de reais para ações das chuvas, vamos dizer assim, após a chuva. Imagina aqui, rapaz, eu achei engraçadinho aqui, parece um negocinho da galinha pintadinha, né? 3 palavrinhas. Boneco Pilili é a aposta do TSE para informar sobre as eleições. Só se for fazer sucesso com os pirraia, né? E tá ali, né? A Carmen Lúcia. Festalhada com boneco, meu Deus. Parece que nunca vi um boneco na vida. Isso é o resultado da gente ter anos 80, porque aí nós fomos criados só vendo palhaço. Então a gente não tem medo de palhaço. Pois é, né, gente? Aqui tem uma notícia que vem lá de Minas Gerais. Infelizmente, né, um avião bateu em um prédio, causando perdas e danos sérios. Penas mais duras para roubo, furto e receptação já estão em vigor no país. E rapaz, menino, me diz aí que eu quero saber. Pois é, né? E ainda novos trens do Metrorec começam a chegar no final deste mês. Então são as manchetes que estão circulando nos jornais do nosso estado. Agora 7 horas e 9 minutos. Pronto, 7 horas e 9 minutos. Rapaz, eu quero falar sobre isso, pelo amor de Deus. A língua tá coçando, a mão tá coçando para dar os bufete. Rapaz, ainda bem que o jornal publicou esse negocinho aqui, pelo amor de Deus. Imagine você. Ai, Jesus. Tem muita coisa aqui, viu?
Muita coisa aqui. E vou dizer para você, eu já me preparei ontem espiritualmente e vou dizer para você, viu, que tem coisas e coisas que a gente não pode se calar. Ainda bem que o jornal aqui, né, colocou esta manchete, porque eu preciso saber dela. Tem outras coisas aqui, inclusive hoje, Jamildo hoje tá show de bola. Eu não preciso procurar no outro canto. Não, aqui sobre as chuvas eu falo depois, tá? Na hora do noticiário da cidade. E, inclusive aqui, rapaz, tem duas coisinhas aqui que são duas notícias sobre a política aqui no diário. Eu vou colocar aqui para vocês. O TRE, ele multa o Coronel Meira, o deputado federal Coronel Meira, em R$ 10.000 por outdoors em pré-campanha. Ah, tá. Pré-campanha. Ah, tá. Inclusive eu estou vendo aqui, eu não estou vendo pré-campanha, né? Pelo que eu sei, pré-campanha é quando a pessoa está pedindo votos. É quando a pessoa está dizendo assim, o nosso trabalho não pode parar. Existe a linguagem subliminar. Eu não estou vendo aqui, inclusive tem uma foto enorme aqui do outdoor do deputado, e só tem dizendo aqui, ó, deputado Coronel Meira, o federal da segurança da família de Pernambuco. Ele está pedindo voto aqui? Não. Pelo que eu estou vendo, não. Aí tem até uma frase aqui que eu não posso falar. Aí diz aqui, ó, mais de 50 milhões para a segurança pública em apenas 2 anos. Aí diz, né, viaturas, armamentos e equipamentos para a polícia, delegacia da Polícia Rodoviária Federal e Hospital da Polícia. Inclusive, ele até mandou verba para o Hospital da Restauração, né, que ele mesmo foi lá ver. Sinceramente, eu estou viajando agora. Obrigado, viu? Aqui, ó. Tá tudinho. Aqui, ó. Viu? Cheiro. Aí diz aqui, né? Em decisão colegiada, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco condenou nesta segunda-feira o deputado federal e pré-candidato à reeleição Coronel Meira ao pagamento de R$ 10.000 de multa por propaganda antecipada. Por 4 votos a 3, a Corte Eleitoral entendeu que o uso de outdoors gera um desequilíbrio imediato na disputa, ferindo o princípio da igualdade de oportunidades entre os pré-candidatos. Ah, tá. Agora deu para entender. É porque o deputado, como ele está lá no poder, né, como todos os deputados, senadores, vereadores, tudo usa dinheiro do povo, não é dinheiro de ninguém a não ser do povo. Até o governo federal usa dinheiro do povo. Sabe os impostos que tu paga? Que eu pago? Quando eu vou no atacarejo atrás de promoção para comprar leite em pó mais barato? Isso tudo é dinheiro da gente. Então esse dinheiro da gente, ele é uma roda. Ele roda, Maria! Aí quando a fé ela diz o quê? Veja avião! Entendeu? Então já deu para entender qual foi o problema. É que ele está se aproveitando, segundo está dizendo aqui o TRE, para usar outdoor. E outdoor não pode. Ah, tá. Agora a ficha caiu. Ah, agora eu entendi. Aí, segundo a decisão da relatora, desembargadora eleitoral Roberta Viana Jardim, ele promoveu a veiculação de 20 outdoors entre os dias 3 e 16 de novembro de 2025, contendo mensagens de cunho eleitoral. Rapaz. Né? Colocou aqui aquilo que eu falei. Mas isso foi... Ah, tá. Gente, eu vou dizer para vocês. Aí diz aqui, né? Para ela, os outdoors não eram usados como mera prestação de contas de atos parlamentares, mas como promoção pessoal frente ao eleitorado. Trata-se de circunstância capaz de influenciar a vontade do eleitor, sobretudo diante da simpatia gerada em muitas pessoas por ações políticas nessa natureza. Para o mundo que eu quero descer. Pera aí, motor. Para aí que eu vou descer aqui.
pelo amor de Deus. O negócio foi lá em novembro de 2025. Quer dizer que um deputado não pode usar alguma coisa para poder fazer uma prestação de contas. Não pode usar rádio e TV para prestar contas. Mas existem programas de cunho político na internet, né? Os podcasts, sei lá o que for agora, né? E daí, o que é que acontece? Simplesmente, né? Eu acho engraçado uma coisa, né? Quando tem aquela historinha daquilo que diz assim: ah, fulano de tal parabeniza fulana de tal, o amigo legal. Mas na verdade, fulano de tal, o amigo legal, ele tá ali já fazendo uma pré-campanha. O amigo legal, sabe? Pois é. Aí eu digo pra você, eu sinceramente vi só uma prestação de contas. Se ele tivesse dizendo, vamos renovar este mandato, aí é outra conversa. Tá? Pois é. Então, sinceramente, como se diz, né, no popular, tá certo, né? O deputado vai ter que pagar os 10 mil reais mesmo, né? Porque ele não vai sair do bolso dele mesmo. Então, não vou nem continuar aqui. Por coincidência, né, o voto da relatora foi acompanhado pelos desembargadores Fernando Cerqueira, Paulo Cordeiro, Marcelo Labanca. Labanca. Tem algum nome estranho? Berebecano, Catabanda, Quiqueira, Labanca, né? Parente do prefeito de São Lourenço. Tá vendo tu? Ministro Labanca? Pois é. Calabanga. Tem outra coisa aqui. Essa, eu vou dizer pra você. Aí sim. Tribunal de Justiça condena a Prefeitura de Camaragibe a indenizar homem que perdeu família, literalmente parte da sua família, em deslizamento de terra. A Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco condenou a Prefeitura de Camaragibe a indenizar por danos morais um homem que perdeu a esposa e 2 filhos em um deslizamento de terra lá, aquele fatídico 2022. Os desembargadores mantiveram a sentença de primeiro grau que arbitrou uma indenização de 100 mil reais, além de aumentar o valor dos honorários advocatícios a serem pagos pela Prefeitura. Na ação, Robson Firmino da Silva diz que perdeu a esposa, de 33 anos, um filho de 12 e uma filha de 9 anos, exatamente em 26 de maio de 2022. A referida tragédia destruiu toda a sua casa, os móveis e que a guarneciam, mas não recebeu qualquer indenização por parte do município. Ainda no primeiro grau, a prefeitura declarou que Robson não comprovou que Adriele era sua companheira. A defesa acrescentou que não existiria responsabilidade por omissão, uma vez que as vítimas residiam em local irregular, sem qualquer cadastro imobiliário na cidade. Aí aqui, em 28 de maio de 2025, o juiz Diniz Cláudio de Miranda Cavalcante, da Terceira Vara Cível da comarca de Camaragibe, concluiu que havia nexo de casualidade entre a omissão do município e desse resultado. Aí o que acontece? A prefeitura recorreu, sustentando que não havia responsabilidade por omissão, pois atuou de forma preventiva ao instalar lonas plásticas na área de risco e que não havia nexo de causa pela ocorrência do caso fortuito, caracterizando pelo volume extraordinário e imprevisível de chuvas no dia do fato, 202 milímetros. Ai, Jesus. Eu achei a matéria aqui que eu dei a manchete. Vou falar sobre isso. Porque, me diga uma coisa, quer dizer que o cara tá errado porque ele, além de não comprovar que é marido dela, ele morava no lugar irregular e que a prefeitura... Para o mundo que eu quero descer. Motor, para aí de novo, motor, que eu quero descer. Gente,
conheço Camaragibe, né? Porque minha família, eu tenho parte dos meus parentes que moram em São Lourenço. Então Camaragibe é caminho para chegar em São Lourenço. E daí eu te pergunto, a pessoa mora numa área de risco porque ela quer problema para ela. Lembra que eu falei isso ontem? Ela quer BO para ela. É tudo ou nada. É jogar na bet, no triguinho. Né? Pelo amor de Deus, prefeitura. Quando aparece uma pessoa como essa aqui, que está reivindicando os direitos dela, porque a prefeitura, o governo, tem a obrigação de manter a população em segurança. Isso foi falado nas aulas lá da Defesa Civil. Aí agora aparece uma criatura dessa, um advogado da prefeitura, para recorrer e dizer que o cara que está errado. Dá licença. Dá licença. E as coisas que vocês fazem, fica como? Né? É bonito uma coisa dessa, né? Pois é. Inclusive, essas são as duas notícias que eu queria dar aqui do Diário em relação a esse assunto, né? A nossa pauta aqui da Casa dos Patrão. Mas agora eu vou trazer aqui a notícia do Jornal do Comércio e fala aqui sobre esse negócio. Inclusive ontem tinha um vereador lá de Igaraçu, estava falando com a minha amiga Vera, dizendo, né, que a prefeitura do Recife investiu em moradia. Massa, investiu em moradia. Que bom, não fez nada além do que a obrigação dela. Mas aí, eu vou dizer assim para você, quando as pessoas vão morar em algum lugar, elas estão pedindo socorro. Quando vão para a Barreira, quando vão para a beira do rio, elas estão pedindo socorro, porque elas não têm um financiamento. Por exemplo, um amigo meu quer comprar uma casa para ele e disseram que ele não pode, nem a mulher pode, porque o salário, não sei o que, um monte de restrição. E o Minha Casa Minha Vida serve para quê? O governo fez aí o desenrola, para ver se o povo que está devendo paga nem que seja R$1. Mas o Minha Casa Minha Vida está servindo para quê, finalmente? Para você poder financiar uma casa e poder sair de uma área de risco. Me diz aí agora. Gente, pelo amor de Deus, vamos ser hipócritas em outro lugar, né? Vamos ser... Eu vou dizer, eu queria ter acesso aos olhos de peroba para mandar para esse povo. Sinceramente, a prefeitura recorrer, dizer que o cara que estava errado. Agora, por que a prefeitura não falou se a Defesa Civil foi lá, se a Defesa Civil fez um monitoramento, se a Defesa Civil deixou uma notificação assinada de próprio punho dele, dizendo que ele estava em área de risco e que ele deveria sair? Não falou nisso. Engraçado, né? Sei não, viu? Deixa eu quieto. Olha, é Danone. É Danone. Eu tenho Danone ali guardado na minha geladeira. Toda semana eu compro Danone. Para tomar meus probióticos. Para deixar de ter dor nas pernas. Sinceramente, não existe, não. Não existe. Aí agora vamos para a matéria aqui do Jornal do Comércio. A manchete, a primeira manchete. Prefeitos ignoram linhas de crédito da Caixa e da União para drenagem urbana e contenções de encostas e sequer fiscalizam ocupações. Assim é a manchete do jornal. Porque o que aconteceu lá sexta-feira, inclusive quem assina a reportagem aqui, a matéria, é o Fernando Castilho, e diz que o que aconteceu no 1º de maio, uma vez mostra que a lona plástica ainda é o maior investimento dos prefeitos para deslizamento de barreira nas encostas. Essa foi a introdução. E diz aqui, no meio do debate que se seguiu após mais um episódio de deslizamento de barreiras, que custou a vida de 8 pessoas, e também aqui, né, a questão da insuficiência das ações da União, dos estados e dos municípios, aflora dos escombros das residências destruídas por deslizamentos provocados pelas chuvas, todas as vezes que o volume de chuva sobe acima do previsto. O perturbador dessa situação está exibido nos milhares de metros quadrados de lonas pretas espalhadas pela cidade, especialmente no Recife, e na publicidade afirma estar produzindo o maior programa habitacional dos últimos anos. Pode ser,
Mas o que vimos nestes 3 primeiros dias de maio desmente qualquer campanha publicitária, pelo simples fato de que a cidade, assim como as suas irmãs, mais uma vez, estão sob risco de desabamentos, como vimos em 2 Unidos e outras 2 em Olinda. Aí a diretoria executiva do Habitat Brasil, Socorro Leite, dá uma pista sobre o entendimento do quadro geral quando, no programa Passando a Limpo da Rádio Jornal, disse em entrevista o principal déficit habitacional de Pernambuco, que é o qualitativo. Isso quer dizer a carência de infraestrutura de melhores condições da própria moradia que já está construída, muitas vezes de forma incompleta, resultando na posse de terra que não está regularizada. Né? Acabei de dar a notícia aqui que a prefeitura disse que o cara estava invadindo o terreno. E também do tipo de inadequação construtiva habitacional com os técnicos que afirmam atingir mais de 70% dos domicílios. Então, para ela, aqui ela faz uma explicação sobre essa história de déficit habitacional qualitativo, que é uma boa definição para o desafio dos governos para hoje e para o futuro, porque ele contrasta que o cidadão, sem qualquer ajuda do Estado, ocupou, planejou, construiu e foi morar numa casa num local inadequado, mas que era a única solução. Entendeu? Pois é. É um exemplo extraordinário de determinação, capacidade resolutiva e financiamento privado que o Estado deveria ajudar a completar a tarefa de ocupação com uma infraestrutura básica capaz de ensinar regras de segurança de modo a transformar esse investimento numa comunidade minimamente sustentável. Aí, diz aqui, né? Segundo o Ministério das Favelas, o Programa de Urbanização de Periferias contratou até o ano passado 4 bilhões e 700 milhões de reais para 49 projetos em apenas 32 cidades. Em Pernambuco, apenas Paulista fechou um financiamento para a comunidade Nossa Senhora de Fátima. Nenhum dos 26 municípios que a governadora classificou como estado de emergência foi ao Ministério pedir ajuda. No programa Drenagem Urbana, o qual existem 5 bilhões de reais, dos quais 2 bi do Orçamento Geral da União, nenhum dos 77 municípios pernambucanos elegíveis a essa verba pediu empréstimo ou se habilitou para receber os recursos, inclusive Recife e Olinda. Eita! Olha que quem está dizendo isso não é PT, PV, PCdoB, que está mais preocupado com Dona Maria. Estão preocupados com a inteligência artificial. Isso aqui quem está dizendo é a Secretaria Nacional de Periferias. Mas agora eles vão lá buscar o dinheiro. Caiu as casas, encheu tudo. Aí agora eles vão buscar o dinheiro. Agora tem que buscar o dinheiro. O dinheiro está lá guardado, com a poupança. Rapaz, eu era para ter tomado meu S infantil, rapaz. É porque eu gosto de fazer, às vezes eu vou aqui em cima da hora fazer a apuração das notícias para falar para você. Aí eu esqueci de tomar meu S infantil. Porque hoje eu tô passando dos limites. Se tem um passando a limpo, eu tô passando dos limites na minha paciência. A mão tá coçando para dar uns bufetes. Pelo amor de Deus, minha gente. Olha, a Secretaria Nacional das Periferias, eu fiz uma capacitação por ela. Eu estou cadastrado lá no Nós Periféricos. Então, quer dizer, o Ministério, a Secretaria, né, que é envolvido com o Ministério das Cidades, é um órgão dentro do Ministério das Cidades, ele já fez um monte de coisas por aí pelo Brasil. Aí como é que Recife e Olinda não foram pegar esse dinheiro para investir nas obras? E é obra, não é obra, obrinha, deixa não. É obra, o que você escutou aqui. Talvez porque exija a decisão do prefeito de tomar emprestado dinheiro para gastar em obras que ficam enterradas. Aí disse aqui também, da mesma secretaria. Não sou eu que estou inventando conversa não, viu?
Secretaria Nacional das Periferias. Inclusive, eu conversei rapidinho com o titular desta pasta. É assim que se fala? Pronto. Também não há indicações que Pernambuco, que tem 52 dos 727 municípios listados para o Programa de Contenção de Encostas a nível nacional, tenha se habilitado. Aí não é briguinha de Kekel com Johnny, nem de Johnny com Kekel. Aqui, o pessoal tá aqui dizendo, não, mas Johnny não é aliado do PT. Não era para falar isso. Mas se fosse a nível local, tinha aquela música, né? Eu gosto da versão do Mato Grosso, né? O que a gente faz é por debaixo dos panos. Menino. Não pode falar sobre isso, não. Não, olha, se falar eu vou cortar a verba de imprensa, a verba de publicidade, viu? Mas é a Secretaria Nacional das Periferias que está falando. Então, né? Uma das linhas de crédito do Programa Drenagem Urbana Sustentável, incluídas no Orçamento Geral da União, viabiliza ações necessárias à implantação ou à melhoria de sistemas de recuperação, prevenção, controle ou minimização dos impactos provocados por enchentes urbanas e ribeirinhas. Tu que mora na beira do rio é porque tu quer, né? É porque tu quer uma casa lá da prefeitura, né? Imagine o povo lá no norte. Você já viu falar que o povo de Belém do Pará, o povo do Amazonas, o povo que mora lá só tem rio. E o povo mora na beira do rio. E quando o rio enche, a casa fica cheia também. Deu para entender agora? Então diz aqui, né? Ainda falando sobre a secretaria, diz aqui, exige 5% do valor do repasse da União para municípios acima de 50 mil habitantes, situados em áreas prioritárias definidas no âmbito do PNDR e das regiões de abrangência da Sudã, Sudene e do Centro-Oeste, e 10% do valor de repasse da União para os demais municípios. Fora, disse que não tem nada. Tá vendo? E ainda tem outra coisa aqui. Tem mais duas. Nem que eu deixe com a pauta de lado agora. Socorro Leite lembra que deputados e senadores poderiam ajudar muito se destinarem aos municípios verbas para esse tipo através das emendas. Não teve a Rosa Morim, né? Que rolou o vídeo dela. Porque a gente precisa que não sei o quê. Aí depois disseram assim, como é que a mulher chorou e não teve uma lágrima? Não, ela é atriz. Ela falou chorando, mas não derramou uma lágrima. Manda ela para Ricardo Ventura. Para ele dizer, não minta para mim. Os deputados estaduais, inclusive tem um negocinho aqui sobre o vovô Gargamel. Eu acho que eu vou estourar o tempo hoje. Já estourei o tempo. Já estourei, mas a verdade precisa ser dita. Então diz aqui, ó, entre 2023 e 2025 não há informações de que as bancadas tenham se reunido para destinar recursos para ajudar e ao que o Habitat Brasil chama de prioritariamente de déficit habitacional qualitativo. Se eles destinaram, não há dados disponíveis no sistema, mas precisa ter, né? Afinal de contas, para que existe o portal da transparência? Agora, aqui, tem outro ponto importante. Essa apatia com a questão de melhoria da qualidade habitacional que foi feita para o programa Minha Casa Minha Vida é uma marca dos gestores. No fundo, porque um prefeito teria interesse em contratar um financiamento para ajudar a melhorar a infraestrutura de uma favela se pode pleitear na Caixa um novo habitacional a custo zero na faixa 1? Me permita, Socorro Leite, você está certíssima. E ainda tem aqui a história da Arlona. Tem a Arlona. Aí diz aqui, ó. No fundo, é como se viu mais uma vez na região metropolitana. Segundo diz aqui, né? Eu acho que até o Fernando Castilho, assim, ele foi infeliz nessa situação de dizer nem fiscaliza a ocupação, porque a Defesa Civil, ela tem um trabalho, sim, de monitoramento.
Isso eu posso falar porque eu estou lá dentro agora, da Defesa Civil. Respeite a Defesa Civil. Porque os cabas não sabem o que é dormir, brincar, fazer outra coisa, namorar, porque estão ali empenhados. Então, me perdoe, Fernando Castilho, essa frase aqui você deveria se retratar, porque nem fiscaliza a ocupação, a prefeitura faz isso sim. A Defesa Civil faz isso sim, tá? A Defesa Civil fiscaliza. Aliás, nem usa essa palavra fiscaliza, ela monitora as residências. Ok? Pronto, Fernando Castilho, se informe melhor. Você deveria ter procurado a prefeitura, de preferência a Defesa Civil, para saber sobre isso aqui. Tá? Isso aí eu não passo mão por cima, simplesmente eu estou falando de uma realidade, porque eu estou lá dentro. Inclusive, a gente já tem um NUPDEC para cuidar. Aliás, são 3 comunidades para cuidar. 3 comunidades. Para fazer toda a vistoria, né, olhar tudo, encaminhar tudo para o pessoal lá na central e que eles vão lá fazer todo o monitoramento e dali ver o que vai ser preciso. Então, você foi infeliz, colega. Muito infeliz. Quando a pressão na comunidade aumenta, as secretarias de controle urbano colocam lonas. E não é nem Secretaria de Controle Urbano, é a Defesa Civil que faz isso. Tá? Secretaria de Controle Urbano não bota lona em lugar nenhum. Mas não há muitos casos de melhoria do que já foi feito pela comunidade quando cortam barreiras, constroem suas casas com modelos construtivos inadequados e compram material fixado no armazém do bairro. O que aconteceu este ano só serão lembradas no futuro, quando mais uma enchente se abater sobre a cidade, quando houver uma chuva maior. Infelizmente, normalizamos a tragédia dos deslizamentos. Assim ele disse. E daí eu vou correr contra o tempo aqui, mas a pauta é importante. E o vovô Gargamel, ele propõe crédito emergencial e auxílio às vítimas das chuvas em Pernambuco. Aí, né, aí entra aqui o que Socorro Leite falou. Né, teve que vir, mas 2022 deu em que mesmo? Mandaram 1.500 para as famílias, né? E mesmo assim, se as pessoas não tirassem, esse dinheiro voltava para o governo. Voltava, a pessoa não ficava ali com crédito, né? A conta acabava, zerava. Então, olha só, o nosso presidente da Alep, vovô Gargamel, apresentou nesta segunda-feira um conjunto de solicitações ao governo do estado voltadas ao atendimento da população afetada pelas chuvas. Ah, rapaz, porque já acabou a novela da Lua, né? Aí agora ele lembrou. Eu acho que foi por isso que a Rosa Amorim estava lá, né? Esperneando. Inclusive, acho que eu vou ver aqui se tem alguma coisa em relação a o que ela falou ontem. Deixa eu ver aqui se aparece alguma coisa. Né? Vou pesquisar isso agora aqui para vocês. Rosa Amorim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, né? Pronto. Se eu ver aqui se a Alep ela colocou alguma coisa. Então aqui. Por meio de indicações encaminhadas à mesa diretora, ele propõe a criação de uma linha emergencial de crédito direcionada a pequenos comerciantes, microempreendedores individuais e negócios de pequeno porte, com condições facilitadas de acesso a prazo de pagamento. Também sugere a instituição de um auxílio financeiro emergencial voltado às famílias que ficarão desabrigadas ou desalojadas. As propostas incluem ainda medidas de incentivo à doação de bens e serviços em situações de calamidade pública. Entre as sugestões estão a redução ou isenção do ICMS sobre produtos doados e serviços de transporte donativos, além da concessão de créditos fiscais a empresas que participarem destas ações. Rapaz... Ainda diz aqui, né? As propostas detalham ainda possíveis formas de implementação e indicam que os órgãos poderiam ser mobilizados para a execução das medidas. O conjunto das solicitações foi encaminhado ao governador, além das secretarias estaduais e instituições envolvidas na resposta a desastres, com foco no atendimento a pessoas atingidas
em alagamentos e deslizamentos. Ah, rapaz, quer dizer que agora. Agora. Ah, tá. Pois é, menino. Aqui, ó, pronto. Achei aqui a notícia. Essa aqui é direto da fonte da Assembleia Legislativa. As fortes chuvas que aconteceram na última sexta-feira, né, foi tema na sessão plenária de ontem, lá na Assembleia Legislativa. Aí diz aqui, né, que a líder do governo, Socorro Pimentel, destacou a pronta mobilização do Estado. Segundo ela, houve resposta rápida e articulada com a atuação integrada da Defesa Civil e assim vai. Né, e diz aqui, o povo pernambucano merece respeito e soluções eficazes. Ai, parei. Me deu uma falta de ar agora. A falta de ar. Aqui vamos para uma fala de João Paulo. João Paulo, eu já disse, eu sou fã de João Paulo, porque ele foi o melhor prefeito destes 2000 anos lá de trem. E eu pude dizer isso para ele. Ele cobrou ações estruturantes para minimizar é fogo aí, né? Oi, meu Deus do céu, o cabo fica nervoso, começa a falar o que não quer. É assim, para minimizar os impactos das chuvas que atingem principalmente as comunidades periféricas, ele cobrou prioridade nas ações de prevenção. Exatamente, João Paulo. Só que, né, a gente precisa depois fazer um balanço aqui, né, porque parece que só agora, depois da festa, aí da pena desceu, é que o presidente da Assembleia vai se preocupar, vai anunciar, como já anunciou aqui, né, as ações. Aí ele vai fazer pressão a Kekel para dizer assim, vá, governador, aprove! Né? Então bora continuar aqui na fala de João Paulo. Sou teu fã, João Paulo. Sou teu fã. Aí diz aqui, ele cobrou prioridade nas ações de prevenção e anunciou a criação de um projeto de lei que torna o programa Guarda-Chuva, implementado por ele na época em que foi prefeito do Recife, como uma política de âmbito estadual. Isso aí já era para ter acontecido. Viu? Vocês se preocupam tanto com as coisinhas de vocês, que agora todo mundo vai ter que prestar atenção na chuva. Dani Portela lamentou as mortes provocadas pelas enchentes e criticou a ausência das políticas públicas estruturais de prevenção e reparação a eventos climáticos extremos. Madame, aí me perdoe, eu vou lhe discordar. Eu queria dizer isso na sua cara, mas não posso. Quando ela fala de ações de prevenção e reparação, a prioridade é ações de prevenção. Mas é como se diz, né? Eu lembro do Chico Anísio, eu assisti ao Chico Anísio, até hoje eu assisto o Chico Anísio, eu tenho morro de saudade do Chico Anísio. Ele dizia, né? Pobre que se exploda. Chegou um caba lá no gabinete dele, devolveu a carteira com dinheiro e tudo, disse, mas isso daí não tem nem jeito para ser ladrão. Pois é, né? Então vou parar por aqui na questão de Dani Portela, porque a gente tem que fazer isso o ano inteiro, o tempo inteiro. Não é somente porque choveu e acabou com a cidade, não. Aí Rosa Morim. Rosa Morim pediu urgência na apresentação de ações estruturadoras pelo poder público. Para ela, essa não é apenas uma tragédia natural, essa foi uma tragédia anunciada. É o tal de dolo eventual. Todo mundo sabia o que podia acontecer. Aí viu lá o que o cara de Camaragibe fez? Pronto. Se todo mundo que sofreu com isso fizesse a mesma coisa que ele fez, no instante o povo cria vergonha na cara para fazer alguma coisa? No instante. Tá? O que ele fez serve de exemplo. Aí aqui, né? Ela contou ter visitado alojamentos na cidade, onde mais de 600 pessoas estão desabrigadas. E ela diz aqui, né? Preciso celeridade para resolver o problema das encostas. Aí Sileno Guedes, vamos lá, defendeu o aumento. Hoje, se deixar, vai ser só a casa dos patrões, do jeito que eu estou indo aqui. Defendeu o aumento de investimentos em ações estruturais.
Ele ressaltou a importância do trabalho integrado com a Defesa Civil e as equipes de assistência. Ele também destacou a necessidade da ampliação dos investimentos voltados à retirada de pessoas na área de risco. Se teu prefeito não foi nem buscar dinheiro, né? Ai, meu Deus. Não sei não. Deixa eu me ver aqui, né? Falou também João Paulo Costa, Isaías Regis. Aí o velho aqui veio falar sobre a questão de segurança pública. Tá se falando sobre a chuva, o velho tem nem... É porque lá na cidade desse homem não tem barreira, né? Não tem não tem alagamento, não tem essas coisas. Então essa foi a repercussão na Assembleia Legislativa. Não foi só Rosa Amorim que falou. Tá vendo tu? Que bom, né? Que bom, JC, por ter revelado isso para nós. E daqui, infelizmente, eu preciso falar de uma coisa que... Assim, né? Aqui o prefeito Victor Marques, ele pede 475 milhões de reais para construção e contenção de encostas. Né? Depois é bom a gente ver quanto é que se paga pelos eventos, pelas festinhas. É bom a gente fazer esse comparativo. Ou então alguém, colega da imprensa, né, que gosta, eu principalmente hoje, os nossos colegas que cobrem a política, eu só faço aqui repercutir. Mas eu preciso falar para vocês, mesmo que hoje eu vou estiquei até demais a Casa dos Patrão hoje, porque o assunto é necessário. E tem aqui, né? Eu achei, tudo bem que a intenção é ótima, né? Mas ali você percebeu que tudo foi filmado, tudo foi registrado. Aí botaram ele andando, né, no que foi destruído. Não, porque nós temos que ter coragem para fazer as coisas, nós temos que ter agilidade, nós temos que não sei o quê. Mas ele saiu da prefeitura do Recife. Ele agora não é mais ninguém como cargo político, como cargo público, né? Ele foi ali, tipo, como um voluntário, como presidente do PSB, para fazer alguma coisa por a Goiânia. Aí diz assim, né? Fora da prefeitura, Johnny pareceu focar em mostrar ao eleitor como seria uma eventual gestão como governador. Ao entrar em contato com o presidente Lula pedindo ajuda na situação de emergência de Pernambuco. Ele também coordenou uma reunião com prefeitos aliados. Prefeitos aliados. E o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Volney Wolff Barreiros. Além dele e Marcílio Régio, estiveram os prefeitos de São Lourenço, Ipojuca, Vitória, Abreu e Lima e Timbaúba, todos aliados. Ele também parece ter focado na aliança com o presidente Lula, com apoio oficial do PT, né? Isso aí a gente já sabe, é por isso que às vezes eu tenho que procurar aqui texto para não ser redundante. Lula também citou Johnny em sua primeira fala sobre as tragédias causadas. Como sempre, o pessoal diz que a tragédia foi causada pela chuva. Eu quero ver até quando o povo vai ter que entender que o negócio não foi causado pela chuva. É pela falta de responsabilidade de quem está ali. A chuva não tem nada a ver. Quer dizer que a pessoa vai ter insolação, vai passar mal, vai para o hospital. É porque foi um problema, foi insolação, foi sol quente. Dá licença, eu já falei sobre isso. Pelo amor de Deus. Aí diz aqui, né? Valdez Góes, inclusive, estará no Recife. Esteve, aliás, após visita à Paraíba. Que também eu disse para vocês ontem que o Rio Grande do Sul e a Paraíba também sofreram. O Rio Grande do Sul não teve tanto desastre dessa vez, mas aqui a Paraíba tiveram situações complicadas, vamos dizer assim. E aqui a situação também serviu para que ele pontuasse a mudança de posição, deixando as ações da prefeitura para o seu vice, focando no Estado. Ele assumiu diretamente a função de administrar, né?
Isso aqui eu já tinha falado para vocês ainda agora. Como gestora de Pernambuco, Kekel precisou correr para lidar com a crise ao redor do estado. Para mostrar celeridade nas ações de segurança dos municípios, ela e a sua vice, Priscila Kraus, né, que a qual eu ainda não lavei minha mão porque ela pegou na minha mão e falou comigo. E o restante da equipe do governo se dividiram entre os diversos focos de deslizamentos e alagamentos de Pernambuco. Em meio a pronunciamentos, reuniões e vistorias, ela também alfinetou o PSB ao ser questionada sobre o que aconteceu. E usando a mesma narrativa que cita desde 2023, ela comparou sua atuação com a de governos anteriores e chegou a dizer que no passado a Defesa Civil de Pernambuco foi alvo de diversas operações da Polícia Federal em épocas de reconstrução. E ainda tem aquela história, né? As cheias de 2012 e 2013 ocorreram no segundo mandato do pai de Johnny, e ela usou a coletiva para citar o processo que está no Tribunal de Contas para liberar a dragagem do rio Beberibe como nova ação de sua gestão. A gente falou por isso aqui. A dragagem do rio Beberibe, e que, infelizmente, ela foi barrada. Entraram com processo. Então, eu digo assim, né? Infelizmente teve que chover para ver se o povo cria vergonha na cara, para dar aquela paradinha, como se diz. Mas eu vou dizer para você, no dia que aparecer um gestor que realmente esteja preocupado com prioridades, aí o negócio é outro. O negócio é outro. Tá? Inclusive, hoje é 5, então o nosso prefeito Vitinho está lá em Brasília e Kekel também está em Brasília para buscar dinheiro para Pernambuco. Aquele crédito que está lá, que eu disse para vocês, que saiu no Jornal do Comércio, pronto. E monjaram, rapaz, a bichinha. Já que eu estourei o tempo mesmo, a bichinha, rapaz, suspendeu a agenda de compromissos pelos próximos 5 dias após indicação médica, após realização de uma cirurgia de urgência para retirada da vesícula. Ai, meu Deus. A decisão foi tomada após a ex-deputada apresentar dores abdominais e passar por exames que identificaram um quadro pré-inflamatório. Aí eu acho que ela foi lá para o hospital da restauração, né? Mas não foi não, foi para a Vivida, foi para o hospital português, né? Que lá eles têm dinheiro, eles têm plano de saúde. É outra conversa, aí tu é que se lasca no SUS. E viva o SUS, né? Pois é. O procedimento indicado, a colecistectomia. Não consigo dizer não. É considerado de rotina na prática médica e na maioria dos casos realizado por meio de laparoscopia. E a previsão é de que ela retome suas atividades de forma gradual após o período inicial de repouso. Moleque, continua atacando os outros. Tá vendo tu? Deixa eu calado. Eu ia dizer um negócio aqui, mas não posso não. Porque o pessoal entendeu outra coisa. Eita Jesus, acabei apagando a página do diário. Meu Deus do céu. Olha o mundo que eu quero descer. Pois é. Fechei a casa dos patrão. 7h53. E eu preciso agora correr contra o tempo, né? Porque realmente foi preciso falar disso tudo, dessas repercussões, das coisas que estão acontecendo, porque, sinceramente, né? Pelo amor de Deus. E diz aqui, né, que Lula assina medida provisória garantindo 305 milhões para municípios atingidos pelas chuvas. Tá? Então vai ser 305 para cada cidade. E os trens de BH começam a chegar no final de maio para evitar colapso no metrô. Assim foi falado, né? E deixa eu ver aqui outras informações da cidade, porque tem muita coisa. Já atualizaram aqui. Ai, meu Deus do céu. E olha, independente de ter chovido aqui, de ter acontecido tudo aqui, o prazo para regularização do título eleitoral termina quarta-feira, viu? Termina amanhã. Então, ninguém quer saber que você
sofreu, que você perdeu o documento, não é nada não. Se vire e corra atrás do título de eleitor, viu? Já sabe, né? Que se não votar, perde o Bolsa Família, viu? Pois é. Então pronto. 7h55, Recife segue em estado de atenção por causa da chuva. O rio Capibaribe atinge cota de alerta em São Lourenço da Mata. É o pessoal que mais sofre, o povo lá de São Lourenço da Mata. Incrível. Quem mora em área de baixo plano, ele sempre sofre. Mas a tendência de melhoria, está dizendo aqui, né? Pronto, aqui a gente já falou. Eu acho que eu vou fechar aqui o nosso noticiário da cidade, porque, sinceramente, hoje o negócio foi mais em relação às chuvas. Ainda essa repercussão das chuvas. Mas eu fico pensando assim, né? Eu já estou tão cansado. Em 2022 aconteceu tanta coisa, fizeram paliativo, mas eu não sei. Eu não sei mais o que dizer numa hora dessa. Porque é um povo que eu fico olhando assim. Você vê que eu acho que eu estou mais preocupado com as comunidades do que outra pessoa. Não sei. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhadinha agora no Brasil e no mundo rapidinho. Né, porque o tempo voa. A Sapucaí é grande, o tempo ruge. Então 7h56. Tem umas coisinhas aqui que eu preciso falar sobre o Brasil e o mundo. Então vamos embora sem perder mais tempo. Pois é, tem coisinhas aqui que a gente precisa colocar. Inclusive aqui, viu? O presidente Lula disse que é para tu pagar tuas dívidas. Ele botou desenrola novo. Meu bem. Ele botou desenrola novo. Aí sabe o que acontece? Então aqui, ó. Ele pode abranger 27 milhões de pessoas em um estoque de 97 bilhões de reais. Foi o que revelou a Febraban em comunicado divulgado nesta segunda-feira. A conta leva em consideração o público-alvo da iniciativa formada por consumidores com renda até 5 salários mínimos e dívidas. Dividida é fogo, né? E um pouquinho, criatura, tu tá impressionando, tu tá em um homem estressado, criatura. Aí depois vai passar mal com o Ciro Bezerra, aí depois vai passar mal com o Estanival, aí como é que tu vai fazer o dinheiro com você que não tem ninguém para substituir? Feliz. Ai, Jesus. Passa lá em casa, Jesus. Meu Deus do céu. Ai, Senhor. Pois é, volta para a terra, criatura. E tem aí, né, as dívidas com pessoas que recebem até 5 salários mínimos e dívidas no cartão de crédito, cheque especial e crédito direto ao consumidor. Tá? A Febraban reafirma o compromisso do setor bancário com a renegociação do passivo mantido pelas famílias brasileiras diante da inadimplência e comprometimento de renda em níveis recordes, sobretudo entre pessoas de menor poder aquisitivo. Aí eu vou ter que falar uma coisa aqui, né? Se o pessoal fizesse como se faz com os carros, quando você não paga o carro, o que acontece? O pessoal entra com ação judicial e toma o carro, né? Pois é, né? Mas é aquela história, meu Deus do céu, é gente mais lascada do que eu também tô devendo. Ai, meu Deus do céu, o cara vai chegar aqui, vai tomar meu computador, que eu já ganhei de doação, aí vai tomar meu celular, como é que eu vou fazer o de olho com você? Como é que eu vou estar ganhando aqui os kawaii? Como é que eu vou fazer as coisas aqui? Aí fica complicado, né? Mas cria vergonha na tua cara, deixa de ser humilde e não compra o que tu não pode pagar? Feliz! É pra entender? Pois é, viu? Então, veja aí se você tem condições. Se tu tem condição de pagar o que tu tá devendo, é uma dívida aí que aí tu pega, ao invés de ser de 100 mil reais, vai ser só de 2 reais. Entendeu? Pois é. No destaque aqui do mundo agora,
O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou ontem que o encontro previsto entre Donald Trump e o presidente Lula, lá em Washington, esta semana, tem peso estratégico para a relação bilateral para a agenda econômica no Brasil. Lula tem viagem prevista para Washington na próxima quinta-feira. E segundo o Geraldo Alckmin, a reunião acontece em um momento em que o comércio e os investimentos com os norte-americanos seguem tendo uma importância. Né? Antes era tal do 50%, o impostão, não sei o quê. Tá, que bom. Eu queria só que o Lula chegasse e dissesse assim, não sei se eu vou conseguir, porque a garganta agora lascou, né? Aí dissesse assim, né, companheiro? Para com essa guerra, companheiro. Para com essa guerra, companheiro. Porque tá tudo ficando mais caro lá no Brasil e eu não posso mais botar as coisas caras no Brasil, companheiro. Será que ele vai dizer isso para Trump? Será que um pedido de Lula vai acabar com os confrontos do Irã, dos Estados Unidos, não sei o quê? Ô, Jesus, a gente agradece. A gente agradece, que eu preciso ainda comprar as coisas na promoção lá no Novo Atacarejo. Ai, titia. E diz aqui, né, que para fechar a notícia com chave de ouro, ele destacou a relevância dos Estados Unidos, que vai além do fluxo do comércio. Engraçado, né? Se de dia a gente briga, à noite a gente se ama. Isso é a trilha sonora, né? Nesse caso. Nossa, tava todo mundo soltando papo, agora o negócio melhorou, né? Pois é, papai. É o primeiro investidor no Brasil e também Alckmin ressaltou o perfil de que os norte-americanos compram do Brasil, citando a aquisição de bens industrializados. É mais fácil a gente comprar as coisas do chinês. Ou não é? Eu vou pegar minha filha, eu vou fazer o quê? Se ela quer comer bolacha com creme crack? Não pode. Então, fechei aí, né? Tem aqui inclusive uma coisa importante. O petróleo fecha em alta, com escalada no Oriente Médio e impasse no Estreito de Hormuz. Você lembra que ontem a gente falou sobre a questão de que o Porto do Recife já está sofrendo aí com a história, né? Pois é. Então, volta para a terra, Xavier, porque tu falasse muito hoje, tu te estressasse muito, sem necessidade. Então agora, 8 horas e 2 minutos, vamos aí agora para o nosso giro do esporte. Pois é, vamos dar aquela olhadinha básica nos nossos times pernambucanos. E parece que Santa Cruz já tem técnico novo, já resolveram o problema, né? Que já estava anunciando já no comercial do Globo Esporte. Pois é, vamos começar pelo esporte. Consistência. Esporte de Márcio Goiano constrói confiança e ganha espaço na torcida. Vitória que coloca o esporte no G6 da Série B. E aí, vamos pro Santa. Inferno astral, realmente. Santa tá passando por isso mesmo. Eu já disse, leva um pastor, leva uma criatura para fazer lá um negócio para poder acabar com essa zica lá no Santa Cruz, pelo amor de Deus. Aí agora, o Santa enfrenta crise financeira, troca de técnico e saída de elenco. Como é que vai ter jogo com o Santa Cruz desse jeito? Bota os diretores, bota os cabos que vão ao chão para jogar agora. Só assim, né? E diz aqui, né? O Santa perde para o Guarani e amarga a terceira derrota seguida na Série C. Já no Náutico, vindo do banco de reservas, Victor Andrade surge como vamos dizer assim, né, uma peça importante, relevante, que vem garantindo pontos no Náutico na Série B. E o Náutico marcou todos os seus gols durante a segunda temporada da Série B e após melhorar no segundo tempo, o Náutico buscou um empate contra o Botafogo de São Paulo, fora de casa pela Série B. Então aí, fechamos o nosso noticiário. Aleluia, irmão! Cadelane, meu povo! O Senhor é meu pastor e nada faltará. 8 horas e 4 minutos.
Ai, meu Deus, meu coração. Lembrei agora da música, né? Aguenta, coração, que inventaram notícia falsa do teu filho José. Essa é a música das fake news, né? Disseram que José não existia mais, deixaram Jacó endoidando, Jacó quase que tinha um infarto. Mas não é isso não, nosso tema de hoje, não. Ai, meu Deus. As pessoas me perguntam por que eu sou palhaço. Eu tenho orgulho de ser assim. Como eu disse, na minha infância eu bebi da fonte de muitos palhaços. Bozo, Carequinha, tinha Espirro, sei lá, um monte. Ainda para completar, né, tem os nossos queridos humoristas, os Trapalhões, Chico Anísio, A Praça é Nossa. E às vezes eu preciso ser um pouco irônico, cínico, responder para as pessoas com um tom de leveza. Mas é aquela história, existe um momento apropriado. Eu sei me policiar sobre isso. Então não é qualquer coisa que eu vou estar dizendo, nada, né? Como dizia lá a fofoqueira da praça, né? A minha boca é um túmbalo. Tem situações, tem casos e casos que eu posso agir dessa forma, mas tem outros casos que não. É o apocalipse, jamais façam isso. Entendeu? Não seja irônico o tempo todo. Ou todo tempo. Lembrei agora daquela frase da novela, né? Diz assim, você pode enganar as pessoas por muito tempo, mas não pode enganar o tempo todo, né? E já quem disse isso? Alex Salles, Lídia Bronde e a menina que fez agora... né, Sherry? A menina que fez a Vale Tudo agora. E o Ferretti tentou falar, mas não conseguiu. Será que... Deixa eu ver aqui como é que tá a situação. A gente já vai acabar o programa atrasado mesmo. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar essa frase, né? As pessoas podem enganar... não. É enganar. Cadê? Vamos lá. Aqui. Pronto, a frase chegou. Jesus, a Solange, lembrei agora. A Solange. Aí diz aqui, né? Você pode enganar todo mundo por quase todo o tempo. Ou quase todo o tempo por todo mundo. Eu já errei. Você pode enganar todo mundo por quase todo o tempo. Ou quase todo mundo por todo o tempo. Mas não pode enganar todo mundo por todo o tempo. Ai, meu Deus. Volta pra cá, criatura. Então, tem coisas e coisas que a gente não pode fazer em certos momentos. Mas, se você é assim que nem eu, espontâneo, alegre... Ai, meu Deus. Isso é uma qualidade, principalmente hoje em dia. Sabendo que o mundo, a vida, a sociedade, a cada dia mais, está ficando mais chata. Então, vez por outra, bota a frase da Solange aí, né? Você pode enganar todo mundo por quase todo o tempo, ou quase todo mundo por todo o tempo, mas não pode enganar todo mundo por todo o tempo. Ela vai o tempo enganado, sei lá o quê, né? Pronto. Então, às vezes, as pessoas precisam dessa leveza. Às vezes não, a grande maioria das vezes, as pessoas precisam dessa leveza. E se você, assim é como eu, que leva a leveza para as pessoas, eu vou dizer para você, bem-vindo ao clube. Você é insuportável. Amor. Quem diz isso é Rony Von. Sou fã de Rony Von também. Pense no nome da leveza, é o nosso tio Rony Von. Agora sim eu posso encerrar. Obrigado pelo carinho. Hoje eu me estressei um bocado, né? Você viu que eu agora que voltei para a terra para voltar a ser como vocês estão acostumados a me ver e ouvir todos os dias, tá? Obrigado pelo carinho. Gente, ai Jesus, meu coração.
Obrigado você que assistiu, obrigado você que ouviu, obrigado você que está no rádio. E amanhã a gente conversa, amanhã a gente se fala. Amanhã, na permissão de Papai do Céu, a gente volta. E Ele vai querer, porque Ele é bom demais. Cheiro e até amanhã.